Pessoal, beleza? Vamos fazer aqui mais um outro vlog falando de tudo um pouco, com o Monza aparecendo aqui pra vocês. Já carregando um tiquinho a bateria, porque a bateria está morta. Pra gente falar de tudo um pouco, como tá dizendo, falar mais um pouquinho a respeito de Monza, né? E de plataformas, né? Como essa plataforma foi modular, né? Como ela foi muito utilizada, né? Melhor dizendo. Vamos saindo aqui, ó, suavemente. Direção hidráulica, né? Macia. Aí me botaram uns vasos aqui, eu tinha eles mais pra dentro. Aí isso me embanana agora quando eu tenho que fazer a curva, porque eu tenho que passar ali. Aí eu tenho que ficar olhando pra ver se eu não vou bater. Que a gente vai dar um banho em alguém aqui, né? Que alguém tá precisando tomar um banho. Show, sujeira. Vamos parar ele aqui. Agora eu não sei se eu puxo freio de mão. Que com trava de freio de mão, gente? Que trava de freio de mão. Mas assim, a gente tava falando, né, a respeito de plataformas e tal. Por essas semanas eu falei a respeito de Daewoo, né? O Daewoo, né? E muita gente me questionou a respeito dos modelos. Eu até tava pesquisando na internet, né, na OLX aqui, o Leganza, né? O Leganza nada mais é do que a plataforma do Vectra B, só que numa sofisticação maior, né? Tinha o Nubira, que era a plataforma do Vectra B, só que mais simples, né? Que era para ser o sedã médio, e tinha o Leganza, que era para fazer a vez de carro de luxo, né? No mundo. Inclusive o Leganza, ele foi vendido nos Estados Unidos. Leganza, qual é o nome daquele carro? O Lanos, né? Até o rapaz estava me falando, puxei mais um assunto legal agora, que ele tinha um Lanos, né? E que a gente tá vendo, né? Todo esse desenrolar aí da Ford, né? Indo embora do Brasil, muita gente com medo da falta de peças, né? Mas o que acontece? Tô com ele aberto, aí eu tô. O que acontece? E com medo de faltar peças, né? Com uns anos, alguém vai tomar banho. Deixa eu até bater aqui uma foto dele sujo, que é pra eu e depois editar ela. Eu acho que é assim que se tira. Eu próprio não sei mexer no meu celular, eu ando muito tia do Zap pra essas coisas. Mas enfim. Então, a gente estava falando, né? O Lanos ele foi vendido nos Estados Unidos. Tinha até uma versão de duas portas, né? Dele. Eu acho que nunca chegou a ser vendido aqui no Brasil. Eu não me recordo do Lanos ter sido vendido como hatchback aqui no Brasil. Só me lembro do sedã. Tanto que esse que eu falo que eu vejo em Belmiro Braga. Belmiro Braga é uma cidade de, sei lá, 4 mil habitantes, fica aqui próximo de Juiz de Fora, né? Eu sempre ficava impressionado como é que aquele carro foi parar lá. Tudo bem que a manutenção, como eu estava falando, é ridiculamente fácil, porque nada mais é do que um Corsa, né? Nada mais é do que um Corsa B, né? Mas que, de qualquer maneira, é difícil você ver um carro desse, principalmente no interior, né? E aquilo me impressionou muito, né? Impressionou muito. O Leganza, né? Como estava dizendo, aquele Leganza que eu falei que estava aqui em Juiz de Fora, que eu vi aquele carro algumas vezes na rua, e eu vi que o carro tá à venda, e o preço é assim, absurdamente alto. Acho que não é nem 6 mil reais, acho que é 5 mil reais. E é um bom carro, né? Ele foi, como é que se diz? Foi um carro que venderam nos Estados Unidos, teve alguma aceitação, né? A precificação dele não era das mais baratas não, mas já era um carro mais que tendia ao sofisticado, né? E chegou até a ser testado no IIHS na época, né? Isso daí é um fato importante, né? Um carro que tinha segurança para ser vendido nos Estados Unidos. E eu achei legal do carro que tá aqui, tá vendo, que eu falei, pô, legal, né? Eu vou ver se eu consigo ver esse carro. Para matar a minha vontade. Também estava olhando, eram os Daewoo Super Saloon, né? Aqueles que eu falei que derivavam do Opel Rekord E, né? Que nada mais é do que a última geração
de fato do Opala, né, no mundo, né? Então aquele carro era interessante de poder dirigir ele também. É um carro que eu acho muito bonito, o Super Saloon, o Super Ace. O Prince eu nem acho tanto. O Prince eu acho ele meio feinho de frente, sabe? A dianteira dele é muito afilada e beira o esquisito, entendeu? Agora o Super Saloon, não. E a gente vai descobrindo novos arranhões. Então, assim... Aí esse inscrito tá me falando que ele não tem tido dificuldades em achar peças. E uma coisa que eu vou ser bem sincero, a nível de aftermarket, né, de Ford, eu não acredito que vai faltar peça, não. Eu não acredito, não. Sabe, porque tem muito carro rodando a Ford, principalmente o Ford Ka, EcoSport. Esses carros assim não vai faltar. O que vai faltar é o que já faltava, tipo, coisas de Fusion, algumas das picapes como uma F250, principalmente a nível de acabamento, né? Sem que a F250 não é vendida aqui há um tempão, né? Mas já na época não era muito fácil de você encontrar, né? Então, nesse tipo de carro que eu acho que vai faltar mais. Mecanicamente dizendo, não acredito muito não que vai faltar. Por exemplo, muitas coisas que foram feitas no Brasil, só para o Brasil, como Pointer, né? O Pointer era um Escort, tá? Para quem não sabe. O Logos, né? Vocês vão falar, nossa, o que tem a ver? Logos e Pointer com Ford. Tem tudo a ver por causa da Auto Latina, né? Versalhes. Mecanicamente dizendo, tem tudo até hoje, porque nada mais é do que uma P2000, né? O CHT também, que foi um motor próprio da Ford, você consegue encontrar. Onde você tem alguma dificuldade, por exemplo, nos primeiros Zetec, né, que foram motores que chegaram menos, Endura, né, é onde você tem mais dificuldade. O que pode acontecer com o tempo também é você começar a ter falta de peças de acabamento. Isso de fato pode acontecer, lataria, né, alguma coisa bem peculiar assim. Mas mesmo assim não acredito muito não nos carros mais vendidos como o EcoSport e o Ka, porque tem muito carro desse. Né? Então acabar e sumir toda as peças de reposição para um modelo desses, eu acho muito difícil. Né? Acho que só depois de uns 15, 20 anos. Aí sim, mas aí também é muito tempo, né? É muito tempo. E o que já faltava vai continuar faltando, né? Como a gente já havia dito no momento anterior, né? Então, assim, em termos de falta de peças, eu não acredito que vai faltar, não. Não acredito, não. Acho muito difícil, né? Porque ainda existe muito carro, né, desses rodando, né? E ainda existem as concessionárias da Ford, né? Que a gente ainda não sabe como é que irão ficar. Só que nessa brincadeira, né, de encerramento, né, que a Ford achava que ia ser a dominante da questão, né, encerrando a produção e acabou e que se dane, é a Ford quem está sofrendo um certo revés que ela não esperava, né. A gente já sabia que muitos concessionários Ford iam fechar, né, isso era óbvio, né, você não vai ter mais a demanda, né, por carros da marca tão grande. Só que a Ford não esperava que tantas marcas fossem querer cooptar esses autorizados para fazer parte, né? Por exemplo, a Hyundai está pegando muita gente da Ford, a Jeep, né? Então a Ford não esperava por isso. A Ford é que está se enrolando nessa brincadeira. Em parte eu acho bem feito, que não tinha que fazer isso que ela fez com quem comprou os carros, né? Isso daí, além de valorizar o carro, sei lá, acho uma falta de respeito isso aí assim do nada, né? Ela já podia estar dando os primeiros passos há mais tempo. Isso daí foi muito do nada. Tem gente que fala que era algo que já estava sendo pensado e não foi. Foi algo do nada e a Ford nunca teve muito respeito com o consumidor do Brasil, né? Consumidor brasileiro. Então, ela quebrou a cara nessa brincadeira porque a rede de concessionários tem sido muito cooptada para virar concessionários de outras marcas. Ela não esperava por isso. E começa a se enrolar, principalmente nos interiorizões, esse interiorzão. Ford vai querer continuar vendendo picape porque é o que vende no Brasil. Afinal, viramos um país primário, onde só fazendeiro tem dinheiro, né? A gente só exporta, a gente não tem... Enfim, não vou julgar muito isso daqui, não. A gente não produz nada de nível secundário, ou de tecnologia ou inteligência. Só servimos de pasto para o mundo, né? Enfim, uma colônia aí mundial.
Então, o que acontece? Muita venda de picape. Por isso que a Ford vai investir no ramo de picapes, né? E geralmente essas pessoas estão no interior, né? Que aí elas conseguem grandes descontos, né? Por CNPJ, que você já conhece muito bem essas brincadeiras e tal, né? Só que muitas dessas concessionárias já estão virando concessionárias de outras marcas e a Ford não esperava por isso. Ela não esperava que isso fosse acontecer, então ela está perdendo clientes, vai perder clientes aonde ela queria mais ganhar dinheiro, onde ela ia fazer a manutenção da lucratividade dela no Brasil, né? Que nas cidades grandes, você até tem gente que compra picape média e tal, mas é no interiorzão que esse tipo de veículo vende mais. Visto que, tipo, o carro que funcionaria melhor dentro de um ciclo urbano, além de um Ford Ka, era EcoSport, né? Então, a Ford não esperava por isso. Isso foi bem feito, perdoe, mas eu achei isso daí um revés bem coisa, porque ferrou com muita gente, né? Você imagina o cara que investiu milhares de reais ou até mesmo milhões, né? Se montar uma concessionária, aí do nada a marca fala, não quero mais, tchau. Nossa, eu vou pagar isso, pagar aquilo, mas não vai recuperar o prejuízo que o cara teve, né? Fora a baixa qualidade. Dois carros por muitos anos que só veio a melhorar aí nas linhas 2018 da Ford, né? Baixa qualidade que eu digo assim, baixa qualidade de acabamentos, né? De montagem mesmo, era uma coisa assim absurda. Você pegava carros com diferenças entre portas assim absurdas. Por exemplo, é muito comum você ver Ford com esse G-Salto, que nem você está vendo aqui no Monza, que o Monza é um carro dos anos 90, isso aqui é aceitável aqui. Mas tipo, Ford Fiesta, Ford Ka, né? Carros que custavam, o Focus então era terrível em nível de montagem, né? Então, foram muito desrespeitosos, né? Foram desrespeitosos com os próprios clientes da marca. Vocês imaginem, gente que comprava Fiesta, né? Que gostava do Fiesta, era um prazer ao dirigir. O Focus era um prazer ao dirigir. O único que eles tinham que ter feito era ter feito a manutenção de um desses modelos para manter, né? Manter o cliente fidelizado dentro da marca, né? Não trouxeram diversos modelos, como o Ford Kuga, né? Que foi prometido aqui no Brasil por muitas vezes e nunca chegou. Ford Kuga era o SUV do Ford Focus. Era não, ainda é, né? Acho que ele está na terceira geração e sempre foi prometido e nunca chegava aqui. Então, assim, ela também foi vítima das consequências que ela própria tramou, né? Da ingerência, da baixa qualidade, né? Inclusive de gestão. Então, assim, sempre foi assim. Quando vocês olham os erros da Ford, o carro que mais vendeu da Ford, né, ele não usava o motor da Ford, usava o motor Renault. Vocês vão perguntar, que carro era esse? Corcel Del Rey, o CHT nada mais era do que o motor Renault. É um motor Sierra e Cleon-Fonte, né? Que tem até no Logan, né? Que eu já falei isso umas 500 milhões de vezes aqui no canal para vocês, né? Então, assim, o carro que mais vendeu dela não usava o motor dela, né? O motor próprio dela, né? Aí depois foi fazer aquela união com a Volkswagen, que aí as duas marcas saíram perdendo, porque se pega os carros da Volkswagen da era da Auto Latina, em nível de qualidade, eu estou dizendo isso porque a gente teve, tá? E teve carro novo, não é carro velho. Tipo, como esse Monza daqui que está com 27 anos, né? A gente tinha carro novo em 94, em 93, né? E, gente, eram cada... Por exemplo, eles diminuíam, para aumentar a lucratividade sobre o carro, a quantidade de soldas na carroceria. O que isso acontecia? Isso acontecia muito com o Escort, com o Santana Robocop, com o Versalhes, né? O carro estourava os vidros. Simplesmente o carro estourava os vidros. Então, vocês estão ouvindo correto, tá? E é muito, na época isso foi muito falado, principalmente no Pointer, né? Por conta da baixa rigidez torcional, o carro, quando você entrava em certos lugares, acabava estourando, rachando o para-brisa, rachando o vidro traseiro. E isso aconteceu uma vez com a minha família. Agora eu vou botar aqui porque eu estou lavando o carro e vou falando com vocês, né? Meu pai tinha um Santana novo, né? Eu sei que uma vez ele foi acionar o ar-condicionado, não, entrou no carro e ligou. Isso um dia normal no Rio de Janeiro, né? E saiu com o carro.
Eu sei que depois de um dado instante, o carro tinha na época acho que uns 40 mil quilômetros, o vidro traseiro não tinha nada acionado, tá, nele. Acionado que eu digo tipo um vidro térmico ligado, não tinha nada, né? Eu sei que do nada o negócio explodiu. Foi um susto danado, né? E a quantidade de problemas que aquele carro teve, né? Então, assim, mais um erro da Ford e também para a Volkswagen, né? Pela baixa qualidade. Até a Kombi, que era um carro que não dava problema, né? Até entre os anos 80 e 90, né? Deu muito problema de incêndio em Kombi. Isso aconteceu demais, né? Por conta da baixa qualidade na montagem desses carros, né? Aí a Ford foi diluída, né? Com a Auto Latina foi diluída com a Ford, isso ali gente, agora tá me falhando a cabeça, em 95 para 96. Por quê? A Ford participou, né, do projeto AB9 para gerar o Gol Bolinha. A Ford queria a versão do Gol Bolinha. A Volkswagen nada boba, vendo que aquilo ia dar um baita de um lucro, e deu, né, a geração que mais vendeu do Gol, né, que são as gerações 2, 3 e 4. A Volkswagen não deixou a Ford fazer a sua versão do Gol Bolinha. E aí a Ford teve que sair correndo, teve que correr para achar tecnologia, porque estava usando tudo que era motor da Volkswagen, né? Entre os APs, né? Que ela estava usando, principalmente naquela época. Aí veio uma fase até interessante de Ford, né? Com os Fords europeus, Fiesta, né? Chegou o K, Fiesta Nacional, 96 já, chegou corrido. O Mondeo, que muita gente acha que veio para um segmento alto, mas o Mondeo ele substituía, na verdade, o Versalhes, né? Os cortes Zetec, que eu andava muito, até foi uma fase bonita. Tá difícil de eu manter a mão. Foi uma fase muito legal da Ford ali, aqueles instantes, né? Mas não durou muito. Ela perdeu a mão novamente, ingerência, falta de treinamento, principalmente para lidar com aquelas mecânicas novas, né? E aí deu besteira de novo. Chegou o início dos anos 2000, a Ford teve uma baita numa oportunidade. Se hoje a gente fala muito de subcompacto, né? A gente tem que lembrar muito da Ford. A Ford é ultra responsável pela formatação que a gente tem dos subcompactos nos dias de hoje, por conta do EcoSport, né? Ali em 2002 para 2003, né? Aquilo dali foi um sucesso e foi o que sustentou a Ford durante os anos 2000 inteiro, né? Mas, novamente, demorou muito tempo para reagir, para evoluir o projeto. Vocês imaginem, o EcoSport, pelo conceito dele, né? A época ele só foi ter um câmbio automático tipo em 2006. Teve uma versão 4x4 inútil, lançada muito antes, em 2004. Entenderam? Então, assim, muitos erros. A segunda geração demorou muito tempo para nascer, mas muito tempo mesmo. Ela só foi nascer ali, já era 2012, né? Derivado do New Fiesta, né? Então foram muitos erros crassos e que ela não deveria ter cometido. Muita ingerência, seguida de ingerência. Mas voltando, né? Eu nem ia comentar nunca a respeito disso, mas acabou que eu comentei. Voltando aqui à parte que interessa, vai faltar peça? Tirando os modelos que venderam pouco e tal, como eu estava falando ali para vocês, né? Eu acredito que não. Eu acredito que vai manter né? Você vai continuar tendo, principalmente de manutenção. Mesmo esses últimos modelos com esse motor, qual é o nome do motor? Do Dragon, né? Que esse último motor, teve o motor Fox, né? Que era o 3 cilindros do K, e teve o motor Dragon, né? Mesmo com esses motores, eu acredito que esse carro, esses motores não vão ter uma falta de peças muito grande, não. Entendeu? Até porque são motores que voltaram a utilizar correia dentada e tal. Então, sistema de correia dentada, banhada a óleo, né? Mas eu acredito muito que a Ford vai conseguir... Hoje não. O mercado aftermarket vai conseguir manter essa disponibilidade de peças para a Ford. Eu acredito muito nisso.
Tá bom? Então a gente falou de tudo um pouco. Mostrou Monza, aí eu tava falando de plataforma, então a gente agora conclui com plataformas, né? De Monza e tal. A gente tava falando de Monza, peraí. Deixa eu ver se eu me lembro. Que eu vou esquecendo das coisas que eu tava falando, né? Voltando aqui. Assim, então, a plataforma do Monza deu origem também, do Projeto J, deu origem à plataforma do Cadete E, que é o último cadete. O que isso tem a ver com os DIU? Tem muito, porque o Cadete E, que é o último cadete, é o cadete que a gente teve aqui no Brasil, né? É um dos cadetes, né? Porque o Chevette também era um cadete, é o Cadete C. O Cadete E foi muito vendido pela Hyundai, pela DU, né? A DU vendeu esse carro no mundo inteiro e, salvo engano, ele ainda é vendido no Uzbequistão, né? Que era o DU Nexia, né? Então, ou seja, a plataforma do Monza ficou viva no carro por muitos anos. Nos Estados Unidos mesmo, a plataforma do Projeto J, que é o caso do Monza, ela durou muito mais do que no Brasil. O Cavalier, né? Ele teve uma segunda geração inteiramente nova, em 95, né? Enquanto aqui a gente já estava caminhando pro Chevrolet Vectra, né? Vectra B. O Vectra A também é um Monza, né? Basicamente. E o que acontece? De fato são vídeos, peraí que eu tô tentando lembrar, que agora é de hora de eu pegar aqui. Então o Cavalier ficou em linha até ali 2005, 2006. Muito mais tempo do que no Brasil, propriamente dito. Mas tem uma segunda geração totalmente nova, né? Então, um fato que a gente tem que deixar aqui bem claro, né? Foi um carro com a mesma plataforma, só que com um desenho novo, painel novo, né? As motorizações eram muito parecidas com as do Brasil, né? E das peculiaridades, né? Muita gente não sabe. A gente fala de reserva de mercado, Brasil exportador, Brasil como exportador de tecnologia, né? Nos anos 80, principalmente, né? 80 e 90, a Chevrolet exportava motor do Monza, mas era a rodo. Vocês terem uma noção, o motor do Monza Família 2 começou a ser produzido em 82, né? Em 84, né, a gente já tinha vendido, 84 para 85, mais de 1 milhão de unidades do motor F2 para o mundo, né? Então se exportava muito e tinha até versões interessantes, né? Com turbo, que a gente nunca teve aqui no Brasil e tal. Então foi um carro muito, muito peculiar nessa parte, né? Ele deu muita variação de plataforma na construção de outros carros, né? E também na parte mecânica, né? A gente fala de parte mecânica, toda o powertrain, né? Ele foi muito utilizado dentro da indústria em geral, né? Dentro da indústria em geral, esse motor foi muito usado. E muito produzido, inclusive, no Brasil para o mundo, né? Isso é um fato muito interessante. Então esse foi mais um vlog, a gente falando aqui de tudo um pouco. Espero que vocês tenham gostado, lavando o carro. No caso, lavei o carro todo falando aqui com vocês. Sem faltará. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo com o tempo respondendo. Se vocês querem que eu teste um carro específico, me informem embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito. A respeito do que mesmo, gente? Tô até esquecendo. A respeito do carro para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!